Boa tarde a todas e a todos. Esse é mais um evento do projeto de extensão Sócio e Filosofando, que é desenvolvido no campus Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o IFRJ. E essa roda de conversa que a gente organizou se chama Respira e Não Pira, Mente Sã e Corpo São em Tempos Difíceis, né? A gente está contando com a presença da professora Flávia Turino, que é do campus de São Gonçalo, professora de filosofia e também formada, né, na área de yoga. A professora também é doutora em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ e vai trazer aqui uns comentários, né, umas contribuições para a gente pensar sobre a prática de yoga, meditação no ambiente educacional, né, e a importância da gente respirar nesses tempos que parecem insuportáveis, né? Primeiramente, eu me chamo Juliana Taide, né, sou professora de Sociologia e estou na coordenação desse projeto de extensão, que é o Sócio e Filosofando, e eu queria, em nome de todos, né, do projeto, primeiro externar nossa solidariedade, né, a todos da nossa comunidade acadêmica que estão passando por dificuldades de ordens diversas, né, incluindo o adoecimento e a experiência do luto. Realmente não tem sido um momento fácil, né, para o mundo e particularmente para o Brasil. Então, essa roda de conversa surgiu, na verdade, um pouco com essa intenção, né, da gente pensar coletivamente em estratégias de sobreviver mesmo, né, e sobreviver com qualidade a tudo isso que a gente tá vivendo. Então, a gente, né, pensou, ainda que não seja, às vezes, uma temática tão diretamente associada aos temas clássicos da sociologia e da filosofia, né, e o projeto ele se debruça justamente a gente divulgar conteúdo, né, e reflexões sociológicas e filosóficas. A gente, acho que, na verdade, no desenvolver da conversa, vai ver que tem sim, né, que a gente não tem como produzir conhecimento acadêmico, intelectual, sem pensar nesse corpo, né, que a gente habita e como é que o corpo e a mente eles estão conectados e é fundamental para a gente seguir. Então, queria dar muitas boas-vindas a todos e vou passar a palavra à professora Mariana, que vai falar um pouquinho e convidar a nossa querida colega Flávia Turino para conversar com a gente. Bem-vindos. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, professora Juliana, obrigada aos colegas do Sócio Filosofando, os professores, aos estudantes e aos estudantes também que vieram aqui participar dessa roda de conversa, e à professora Flávia Turino por estar aqui, ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. Vou falar muito rapidamente, antes da professora Flávia começar a falar, por que a gente pensou em trazer essa temática para discutir aqui no nosso projeto de extensão. Eu acho até que é um pouco óbvio, né, por conta do que a gente já conversou, a gente está passando esse ano de 2020, acho que foi um ano bastante difícil para a maioria das pessoas mesmo. Acho que todos nós passamos por momentos de medo, de ansiedade, de até mesmo, de repente, de desespero. Então, foi aquele ano, tem sido ainda, né? Não foi, ainda não acabou. Tem sido um ano bastante complicado, e a gente está tendo que lidar com muitas adversidades. E eu acabei redescobrindo a prática de yoga nesse ano. Eu já havia feito em outros momentos, mas esse ano eu falei, caramba, preciso voltar a fazer e tal. E aí tenho feito mesmo diariamente e eu tenho percebido assim, como que tem, de fato, melhorado o meu bem-estar, né? Como é que tem me ajudado bastante a lidar com essas emoções e até mesmo ver esses problemas como oportunidades de aprendizado, né? Que é difícil a gente encarar dessa forma, mas eu acho que é importante a gente ver como aprendizados mesmo para a vida.
E eu conheci a professora Flávia em 2011, né, lá no campus Paracambi, onde a gente deu aula, lá no campus do IFRJ de Paracambi, nós somos de Paracambi, né, Flávia? E aí, desde então, a gente é, né, colega, nós somos amigas do IFRJ, né, e do grupo da Sociologia e da Filosofia. E, recentemente, eu assisti a uma live do projeto, o Respira IFRJ, que a Flávia vai falar, o projeto que ela coordena, junto com a professora Ingrid, e eu achei muito interessante, porque vocês falaram sobre a meditação laica educacional, né? Então, eu achei, nossa, que máximo! Seria muito legal se a comunidade escolar como um todo pudesse ouvir um pouquinho sobre essa meditação, né? Porque eu acho que, de fato, pode nos ajudar enquanto comunidade escolar, como estratégia mesmo, para lidar tanto com a pandemia, com esse período de pandemia, e como estratégia para lidar com esse isolamento social, com a PNP, né, atividades não presenciais, porque a gente não tem podido nos abraçar, a gente não pode mais se beijar, se tocar e interagir de forma espontânea, a gente perdeu isso durante esses meses todos, né, de isolamento, e isso é muito ruim, isso é péssimo para a comunidade escolar como um todo, para os jovens, né, jovens afastados desse convívio que é tão importante para a nossa saúde mental, e aí é isso. Então, em função dessas coisas todas, eu pensei, poxa, seria interessante que a professora Flávia falasse, então, um pouquinho para a gente e nos ajudasse a pensar nessas estratégias, né, na yoga como um recurso para lidar com essas questões todas e também não pensar somente no momento, né, numa ajuda momentânea, mas para a vida, né, porque a gente passa por esse vai e vem emocional, por esses estados emocionais o tempo inteiro, isso é vida, né? Então, na hora que a gente está mais alegre, ok, mas na hora que a gente está triste, que a gente está para baixo, a gente às vezes, né, não sabe lidar e entra em desespero e tal. Então, acho que como um conhecimento mesmo para ajudar nesse processo de autoobservação, de autoconhecimento, de autoestima. Eu acho que é sensacional a gente tentar tornar isso um hábito para a vida, para a gente levar para a vida. Então, Flávia, você pode falar, então, um pouquinho, né, sobre esse projeto, Respira, e como é que vocês têm desenvolvido esse projeto lá no campus IFRJ? Olá, gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite, primeiro, assim, né? Agradecer a toda a equipe pelo projeto de vocês e por estar chamando aqui. Eu acho que realmente, como você falou, né, é super importante, né, a gente pensar, né, não só agora na pandemia, né, mas de forma mais ampla nessas técnicas, né, que a gente tem nesses saberes, né, não só são técnicas, são saberes, né, que a gente acaba deixando de lado, né? Até assim, um pouco. Eu fiz um roteirinho, porque é tanta coisa, né? Então, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu fiz um roteiro para mim aqui, para não me perder, né, na fala, porque senão a gente começa a ficar 10, 20, uma hora falando. Tô assim, né? Tô há um ano que eu estou fazendo esse curso, né, de yoga, né? Eu comecei a praticar yoga antes, né? E geralmente, isso é interessante, tem uma fala do mestre Hermógenes que fala disso, que geralmente a gente procura yoga ou pelo amor ou pela dor, né? E geralmente vai ser pela dor, né? Então, no meu caso, foi pela dor, né? Não vem aqui ao caso, mas quanto mais eu praticava, né? Mais eu me sentia melhor e mais eu comecei a querer correr atrás desse saber, né? O que tem atrás dos asanas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, das posturas e tudo mais.
Então, ao mesmo tempo, também eu fiz uma formação nesse meio do caminho, né, de um curso de meditação laica educacional com a professora Cláudia Rato, que foi justamente essa live, né, que a Mariana falou, citou. Quem quiser até ver, está lá no nosso Instagram, gravado. E com isso eu comecei a aplicar, desde o ano passado, ano retrasado, essa meditação laica dentro das escolas, dentro da escola, que é uma técnica que a professora ensina para a gente, né, no curso dela, que são 15 minutos, mas que faz uma diferença muito grande. Eu comecei a aplicar e eu vi assim, gente, eles não vão querer, né? Meditação. E na mesma hora virou um viral. Todas as turmas queriam que eu fizesse meditação dentro de sala de aula. E aí eu comecei a perceber como que existe uma carência, né, uma demanda em cima disso que fica abafada. E assim, as coisas foram rolando, nem estava no meu roteiro aqui, mas só vou falar logo. E com isso, agora com pandemia, eu fui fazer esse curso de yoga, né? Estou me fechando pelo Ananda Marga, né? Que é um local muito legal, que a gente aprende lá também com mestres indianos, e é bem interessante, né? Que eles dão uma visão bem holística da questão do yoga. E aí, nisso, eu me juntei com a Ingrid, que é professora de educação física dentro da escola, que já estava com um projeto de alongamento e meditação durante a pandemia. E eu, quando fiz esse curso de yoga, eu pensei justamente em levar para a escola, porque eu vi o interesse dos alunos, claro, para mim, para o meu conhecimento pessoal, mas também para levar também, né, esse saber, né, que fica muito fechado, né, muito restrito, muitas vezes, às elites. E aí eu me juntei com a Ingrid nesse meio tempo da pandemia e a gente criou esse projeto, Respire FRJ, ele saiu agora em setembro, né, e surgiu dessa necessidade que a gente percebeu das pessoas estarem precisando, né, dessas práticas de relaxamento, meditação, alongamento, yoga, né, então ele surgiu em cima disso. Até aproveito aqui, quem quiser acompanhar a gente lá nas nossas redes, a gente tem o Facebook e o Instagram, Respire FRJ, então a gente está... Esse projeto até agora, a gente está dando aulas de yoga, eu, no caso, estou dando aulas de yoga, e Ingrid está dando aulas de alongamento, relaxamento e meditação, né, em alguns horários, online, obviamente. E estamos fazendo também sempre algumas lives em cima do tema, a gente está tentando fazer uma vez por mês, uma live. Esse mês agora a gente foi dentro da semana acadêmica, foi uma oficina de respiração. E também temos pensado, eu tenho pensado mais à frente, eu agora fechei um curso com a Cláudia, essa professora de meditação laica, para ver se a gente forma professores, meditadores, para levar essa meditação laica para as escolas, né? Levar essa formação também. Então, uma coisa que a gente já está pensando aí à frente. Então, se vocês quiserem, vai lá, fazendo o jabá aqui já da página, curta, a gente sempre está com informação, com dicas, tá? Vira e mexe, então, a gente vai abrir vagas para o curso de yoga, quem quiser fazer, tem gente de outros campos fazendo. E dentro disso, assim, então o projeto está crescendo, né? Ele está começando agora, né? Mas acho que ainda vai dar muito pano para manga aí, né? Então, eu agradeço mais uma vez vocês por terem feito esse convite e acreditado no projeto. Então, assim, vou falar um pouco, claro, na minha área de filosofia, não tem como não falar, né? Então, a gente começou a pensar, né, dentro dessa demanda crescente, né? Ela é uma demanda já que eu percebi dentro da escola, muito crescente de meditação, de entrar em contato consigo mesmo, né? E aí, se a gente for pensar, né, a nossa sociedade, né, a gente vive uma sociedade que tem um individualismo muito, né, exacerbado, né? A gente acaba sendo conduzido pela lógica capitalística, né, que faz com que a nossa mente sempre nos separe, né, de uma relação mais integrativa, né, tanto com a natureza quanto com o outro, com aquilo que nos cerca, né? E aí, esse processo ele acaba fazendo com que a gente fique refém da nossa mente, né, e dos vários estímulos externos, né, que são proporcionados, principalmente hoje pelas mídias, pelas novas tecnologias, né? Então, a gente fica com uma poluição mental, né? Esses estímulos acabam levando a gente, o desejo, né, esses estímulos externos levam o desejo a estar sempre querendo mais, a consumir mais, e a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? Porque é característica do desejo, né? Essa insatisfação, essa procura, principalmente quando é de um objeto de consumo que
nem existencialmente faz diferença para a gente, né? É um mero objeto que, a partir do momento que eu tenho, eu já não tem mais valor, né? Daqui a pouco tempo, ele já está descartável para mim. E isso vai se ampliando e tudo vai se tornando consumível e descartável. E a gente vai entrando nessa bolinha do individualismo, nesse ciclo vicioso, querer, desejar e não quero mais e quero outra coisa, né? Então, esse ciclo do desejo, né, que o capitalismo exacerba, ele vai trazendo já um sentimento de descontentamento, né, de sofrimento, de vazio, né? Fora, se a gente for pensar também a questão das doutrinas filosóficas, né, principalmente quando a gente chega na modernidade, você tem uma prioridade assim dentro da razão, né, em detrimento de emoção, de sentimento, né, que se vão separar, então, mente de corpo, natureza de ser humano, né, essa separação, essa dualidade que a filosofia ocidental faz, ela fica... a gente acaba introjetando isso, a gente pensa por esse meio de separação, né, a racionalidade começa a separar as coisas, a botar em pequenas caixinhas, então a gente tem cada vez mais essa sensação de que nós só estamos aqui, o mundo está lá, né, lá fora. E, assim, a gente pensando isso é muito nocivo, no final das contas, né, no mundo prático para a gente, porque a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a gente fica muito no plano mental, né? Então, principalmente assim, a questão sentimental, quando a gente pensa, então, em sentimentos que são considerados hoje negativos para a sociedade, como frustração, raiva, tristeza, você não pode ter, né? A sociedade te cobra, você tem que estar sempre feliz, tem que postar nas redes sociais que você está feliz, né? Ninguém aceita a tristeza, a depressão, nada disso. Então, a gente acaba abafando esses sentimentos, camuflando, né? O que na neurociência se chama de supressão emocional. A gente acaba suprimindo os sentimentos, né? E uma hora, o que acontece? Eles vão explodir. Eles têm que sair por algum lugar, né? Não sei se estou falando muito rápido, tá, gente? Porque às vezes eu sou meio acelerada, tá? Apesar de eu meditar. Então, assim, aí quando a gente pensa num plano, no ambiente educacional, a gente percebe que esse ambiente ele reproduz, né? É o espaço da reprodução, né? Dessa dualidade, né? É um espaço que valoriza as inteligências que se voltam para o conhecimento científico, filosófico, para o conhecimento lógico, né? E ignora, por exemplo, a inteligência emocional dos educandos, que é o grande nó, eu acho que é o grande nó da nossa sociedade hoje, é a gente ignorar essa inteligência, até em nós mesmos, né? Essa inteligência emocional. Por exemplo, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes, assim, você está sabendo tudo de uma matéria, eu sei tudo daquela matéria, mas chega na hora da prova, eu estou tão nervoso, não tenho inteligência emocional, estou tão nervosa, eu não consigo conduzir né, e fazer com que eu acalme meus sentimentos, não é suprimir, né, mas saber lidar com aquele sentimento de nervosismo, compreender que eu boto tudo a perder. Às vezes, um ano inteiro de estudo, chega naquele momento, a inteligência emocional, ela pesa, e eu não trabalhei ela, né? Isso, assim, a gente tem vários casos, né, de que quando a gente bota as coisas a perder por causa de rompantes, porque a gente não consegue lidar com essas emoções, né? Então, um dos objetivos do nosso projeto é promover justamente esse desenvolvimento da inteligência emocional dentro das escolas, e aí, com isso, então, a gente traz essas práticas meditativas, a yoga, o relaxamento, enfim, né? Então, assim, vou falar um pouquinho, né, aqui do que seria yoga e meditação, né, dentro desse plano, né, como que ajudaria, e depois eu abro aí, vocês perguntam, e a gente vai vendo aqui, a gente vai desenrolando. Então, assim, quando a gente pensa primeiro, assim, em yoga, muitas vezes eu acho que vem na nossa cabeça aquelas posturas que a gente vê em fotos em redes sociais. Muitas dessas posturas, né, parecem, inclusive, impossíveis de fazer. A pessoa de cabeça para baixo, contorcionismo, né, quase um malabarismo. E aí essa imagem, ela acaba ficando, né, o yoga acaba ficando estigmatizado com essa imagem, né, porque essa divulgação, e muita gente faz para isso mesmo, né,
de uma prática que parece quase impossível de você alcançar. Você olha, nunca vou conseguir fazer isso, né? Deixa para lá. Então, assim, um dos nossos objetivos também do projeto é desmistificar, né, essa questão, principalmente do yoga, né, que sempre foi uma coisa elitizada, né, só quem pode ir para a Índia que faz, ou coisas nesse sentido. Então, a gente desmistificar essa ideia que se tem do yoga, né, e trazer, democratizar essa prática, né, esse saber, muito mais que é um saber prático, vamos dizer assim. É um saber filosófico, mas a filosofia deles está ligada à prática, né, diferente da nossa. Então, essa parte, né, que a gente vê do yoga, que é a parte do corpo, né, das posturas, é só um momento do yoga que a gente chama de asanas, né? Só que a gente acha que então yoga é aquilo ali. Mas aí a gente pensa, então tá, o que vem a ser yoga, né? É uma questão também tão difícil quanto eu perguntar o que é filosofia, mas vamos lá. Porque você tem, os escritos são dificílimos, né? Tem variações de correntes, mas, assim, vamos falar um pouquinho, né, do que, assim, por alto, o que a gente pode pensar. Primeiro, a gente pegando a etimologia da palavra, né, assim, a yoga é um saber que surge na Índia e inclui várias práticas cotidianas, tá, que vão desde os preceitos éticos até as práticas meditativas. Então, é uma filosofia que integra corpo e mente, né, por isso esse tema é muito complexo. Então, assim, a palavra yoga, como vem da Índia, ela vem do sânscrito, que é um idioma que é considerado sagrado pelos indianos. E aí a definição mais comum que chega para a gente da palavra yoga é união. Ou seja, né, tudo que existe para eles está interconectado. É completamente diferente justamente do que a gente pensa da mente separada do corpo, né, da natureza de um lado e o ser humano de outro, né? Eles acreditam que as coisas estão todas em interconexão. E hoje a gente, pegando pelos estudos da física quântica, né, a gente vai ver que sim, as coisas estão interconectadas. A gente cria, né, ilusões de que somos poderosos, a mente vai criar essas ilusões de que nós estamos, às vezes, no centro das coisas, mas a gente depois pode falar um pouquinho sobre esse processo da mente, mas é somente uma ilusão. No fundo, as coisas estão nessa interconexão, que a gente perde, né? Mas, enfim, não vou ficar me alongando nisso aqui, não. Depois a gente se fala disso. Outra definição que a gente tem, tá? E tem várias definições, tá? Mas eu vou pegar mais uma aqui. A gente tem de Patanjali, tá? Que está nos Yoga Sutras, tá? Os Yoga Sutras, né? São os escritos que a gente tem dentro da tradição, né, do yoga, né? Então, tem os Vedas, tem os Upanishads, tem vários escritos dentro dele. E dentro desses escritos, então, o Patanjali define uma definição que a gente tem, que é muito clássica também, é Yoga Siddhi Vitra Nirodha, que é, então, a yoga é a suspensão das propensões, a suspensão das flutuações mentais, tá? Essa seria, então, uma definição que é bem clássica. Então, assim, a gente pensando a história do yoga, ela é muito antiga, né? Como eu falei, os Vedas, por exemplo, né? Os primeiros escritos datam de mais ou menos 4.500 a.C. E aí, como eu falei disso, a gente tem várias linhagens, né? Tem várias modalidades, né? E várias formas de pensar esses escritos. Contudo, assim, né? A gente pode pensar que o objetivo de toda a prática, né, do yoga é conseguir entrar num processo meditativo, tá? Então, o yoga não são só aqueles asanas, tá? Aquelas posturas que a gente faz com o corpo. Aquilo ali é um processo, é uma parte do que é o yoga, tá? A finalidade do yoga é a gente conseguir entrar nesse processo meditativo, né? O que eles chamam, para atingir o que eles chamam a libertação, que é a moksha. Então, assim, segundo os Vedas, o cosmo, eles chamam de Svara, tá? Svara é cosmo, uma das traduções é cosmo, tá? A gente pode ver também, muitas vezes é traduzido como Deus, mas Deus e cosmo é a mesma coisa, ou então consciência infinita, consciência suprema, tá? Mas, sim, o cosmo é um conjunto harmônico, para eles, que onde está tudo interconectado, como eu falei para vocês, yoga é união, permitindo, então, que os seres existam. E aí, nesse sentido, o nosso corpo é uma parte dessa inteligência cósmica infinita,
que está manifesta numa matéria finita. E aí que também vem o problema do ser humano, porque ele quer entender esse infinito dentro de uma matéria finita. Mas nem vou entrar também nesse assunto. Contudo, o que acontece? A nossa mente produz essa individuação e faz com que a gente acredite que nós estamos separados do resto do universo. A mente está sempre produzindo ilusões acerca do seu valor e de tudo que nos cerca, de tudo que nos rodeia, né? Então, a gente perde essa conexão, a gente esquece essa conexão que a gente tem, né, com o todo. E aí, assim, segundo os Vedas, né, num dos escritos, a busca do ser humano, ela vai se dar em 4 pontos fundamentais, que seria, em princípio, artha, que eles chamam, né, que seria a busca por segurança para poder sobreviver. Por exemplo, o animal, ele busca por segurança, busca por um abrigo para sobrevivência. No caso do ser humano, isso vai ficando mais complexo. A gente busca também por kama, que seria a busca pelo prazer, né? Então, a gente tem busca por segurança e a busca do prazer. Teria um outro momento, que seria o dharma, que seria a busca do caminho correto, da ação ética, e a moksha, que seria, no final, então, essa busca pela libertação do sofrimento e da limitação. O que acontece? Desses 4 pontos fundamentais que eles falam, o Dharma, ele ocupa uma posição privilegiada, ela é fundamental, né? Por quê? A luta por segurança e a busca por um prazer, elas devem, segundo os Vedas, serem governadas por comportamentos éticos, né? Contudo, o que a gente vê hoje? É a falta desses preceitos éticos antes das ações. E aí, com isso, né, as ações, tá, são chamadas de karma. Tá? A gente vê muito karma com essa questão de outras vidas, mas o karma é ação. Então, toda ação tem uma reação. Então, assim, o karma tem que ter como base o dharma. E aí, como a gente hoje cada vez mais faltam preceitos éticos nas ações, a gente está vivendo esse cenário de desrespeito pelas diferenças, né, pela natureza. Essa pandemia está aí, não é à toa, né? É justamente uma consequência desses karmas sem dharma, né? Então, a gente desrespeita o nosso corpo, a gente desrespeita o outro, a gente passa por cima das coisas, né? Esse individualismo, de novo, presente, né, fazendo com que a gente se torne egoísta e cegos perante ao que nos rodeia. Então, assim, o que eles falam? Inicialmente, o que acontece? A nossa vida, ela gira em torno disso, né? De segurança, artha, e de prazer, kama. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente acredita que com isso a gente alcança a felicidade. E com a lógica capitalística, isso é acentuado. Já que agora a gente está numa lógica de consumo, né? De captura de desejos. Então, o desejo agora está sendo capturado para objetos, né? A gente fica freneticamente nessa corrida. Então, eu vou dar um exemplo de como isso gira, tá? Como é que gira essa questão do artha e kama, segurança e prazer. Por exemplo, eu estou lá na faculdade fazendo meu curso, e aí eu desejo ter uma segurança. Vamos lá, eu desejo ter um emprego e que eu atingir um emprego público. Tudo bem, consegui atingir esse emprego público. Estou segura. Só que isso já não me satisfaz mais. Eu agora tenho uma outra segurança. Agora, então, eu acho que eu quero comprar um apartamento. Atinjo esse objetivo. Só que isso agora já não me basta. Então, a gente vive nesse conflito, né? A gente está sempre nesse ciclo. Aí, então, a gente tem segurança, mas aquilo já não me basta mais, então agora eu tenho que procurar outra forma de satisfazer esse desejo e, ao mesmo tempo, me sentir seguro. Então, isso, em algum momento, vai nos causar sofrimento e angústia. E aí, quando a gente está dentro dessa lógica, segundo a tradição, a gente fica aprisionado nessa roda dos desejos e refém da nossa mente. A cadeia dos desejos, o que ela faz? Ela faz com que a gente esteja sempre, então, insatisfeito, à procura desses prazeres,
né, de novos prazeres, mas, ao mesmo tempo, a nossa mente também está à procura de algo seguro, né? Nossa mente quer estabilidade, ela quer controlar. E esse dilema mental, muitas vezes, também produz o sofrimento. E aí, a gente pensando num contexto de pandemia, esses conflitos mentais se acentuam. Porque, pensa bem, olha só, ao mesmo tempo que eu fico aqui, eu não quero sair de casa, que eu sou guiada, minha mente se guia por um medo, assim, enorme de sair de casa, de pegar o vírus, né? Ai, vou morrer, ou coisas parecidas. Ao mesmo tempo, a mente também quer sair, ela quer abraçar os outros, ela quer ser afetuosa, né? Eu quero visitar minha mãe, eu quero visitar meu pai, eu quero esquecer que isso existe. Então, são conflitos que começam... Assim, a mente, ela está sempre em conflito, mas isso, quando a gente está em casa, está parado, a gente está aqui, isso começa a se acentuar. Essas questões, elas começam a ficar mais fortes, né? A nossa mente fica mais conflituosa, o confinamento, né, faz com que a mente comece a controlar mais ainda o nosso corpo, né? Então, trazer à tona doenças mentais, como toque, depressão, pânico, que tem muita gente que está sofrendo gravemente, né, de depressão, de pânico, de tudo que a gente possa imaginar. Além disso, o que aconteceu também, né? O confinamento ela fez com que a gente ficasse mais sedentário. E aí, a gente faz com que a nossa escuta corporal, que já é muito pouca, fique cada vez mais silenciada. Então, assim, não é à toa que pessoas que estão mais centradas dentro dessa pandemia, né, assim, né, fizeram o quê? Estão se exercitando de alguma forma, ou estão se ligando a algum processo artístico, estão vendo lives, estão se ligando à arte, ou ao exercício físico, ou a meditar, né? Alguma coisa que mexa conosco para além desse processo mental de ficar ali remoendo passado, futuro, prevendo, remoendo o passado, né? Mas a maioria acaba que não percebe essa válvula, né? Ou começa a sentir falta disso justamente agora. Às vezes nunca praticou nada, um exercício. Mas agora, como a gente está tão sedentário, a gente sente que nosso corpo está reclamando. Né? Então, assim, a mente, quando a gente fala, né, no yoga de mente, que assim, eu acho que no mundo ocidental a gente fala muito da mente como racionalidade, né? A mente para yoga, ela é diferente, por exemplo, da consciência. A consciência ela está ligada a, como é que a gente pode falar? A todo o conjunto, né? Razão e corpo. A mente não, é essa coisa que fica ali, essa vozinha que está ali ligada 24 horas na nossa cabeça. Então, assim, a mente ela quer estabilidade, ela quer segurança, ela quer repetição, ela quer o mesmo sempre, porque ela quer essa segurança. Mas, ao mesmo tempo, essa estabilidade que a mente procura, ela é mais uma ilusão, já que tudo está em constante movimento e mudança. Então, ela vai criar essa ilusão de que ela está segura, mas a gente está vendo que essa segurança aí, um vírusinho, abala isso tudo, né? Ao mesmo tempo, a mente também ela tem um desejo por novidade, por se renovar. Então, a mente ela tá, eles chamam, os orientais chamam isso de mente macaco. A mente ela fica pulando de galho em galho. O que é pular de galho em galho? Uma hora eu estou pensando aqui no que eu vou almoçar, daqui a pouco eu estou pensando se eu vou fazer yoga, daqui a pouco eu estou pensando no que eu fiz ontem e o que eu vou fazer amanhã. Ou seja, eu nunca estou no tempo presente, a mente não para de falar, né? Ela parece um rádio ligado 24 horas na nossa cabeça, tá? E cada momento a gente está viajando no assunto. Então, isso é o que eles chamam de mente macaco, ou então está remoendo coisas passadas, ou tentando prever futuro, enfim, né? Se culpando, sentindo raiva. Nesse sentido, então, gente, vou terminar para a gente poder conversar, senão vou ficar falando aqui até amanhã. As práticas meditativas, né, assim como o yoga, são formas da gente apaziguar essas flutuações mentais. Quando a gente medita, né, a gente está fazendo uma faxina mental. A prática meditativa ela faz com que a gente comece a perceber essas flutuações mentais, né, o que vai nos ajudar a silenciar a mente, a identificar os nossos sentimentos, os nossos problemas. Não é que eu vou me livrar do problema, mas como eu lido com esse sentimento que está dentro de mim, né? Primeiro eu tenho que identificar. Se eu não sei nem identificar o que eu estou sentindo, como é que eu vou adquirir uma inteligência emocional? Então, a meditação ela faz com que a gente fique atento ao momento presente.
a ouvir o nosso corpo, né? Ela nos ajuda, então, a nos reintegrar com o corpo. E nos reintegrando com o corpo, a gente começa também a se reintegrar com o todo. Você começa a sentir que não é só você que está ali, né? Essa integração, ela é necessária para tudo funcionar melhor. Gente, assim, eu poderia falar de vários benefícios que as práticas, tanto de meditação quanto de yoga, podem trazer, até técnicas de respiração, né? Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que nem sei se acho que eu já falei 20 minutos, e vou deixar, e a gente vou tentando responder o que eu conseguir também, né? Se eu conseguir dar conta, né, das perguntas de vocês, das questões de vocês, espero conseguir. Tá bom? Professora Flávia, muito obrigada, foi excelente te escutar. Vou fazer a mediação um pouco desse bate-papo, né? A gente tem aí 20 minutinhos para o que a gente combinou de teto da roda de conversa, né? Queria já fazer um comentário e aí, por favor, deixar todo mundo à vontade, quem quiser colocar alguma questão, seja por escrito ou com áudio mesmo, ou aperta o recurso de levantar a mãozinha, que tem ali do lado, né? Ou pode escrever no chat, que eu faço a leitura, tá? E aí, quem quiser falar, por favor, escreva, faça o pedido da inscrição ali pelo chat, que aí eu dou a palavra, tá bom? Mas, Flávia, te ouvindo, eu fiquei pensando no próprio nome que a gente acabou dando, né? Como uma tentativa de chamariz também para essa conversa, né? Mas o respira e não pira, que é um pouco... É claro que o termo, né, pirar aqui um senso comum, é uma frase, a gente até ficou brincando, né? Uma frase que a gente lê em vários lugares, redes sociais, mas te ouvindo, fica cada vez mais claro, né, como é que mais do que negar esses sentimentos, né, diversos que a gente sente, a gente deve acolhê-los, né, e entender quais são as estratégias possíveis, né, os recursos que a gente tem ou pode vir a ter para lidar com esses sentimentos, né, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, de frustração, né, que envolvem um pouco, né, esse termo do pirar. Então, mais do que não pirar, né, que pode ser uma coisa normativa, né, que já recai como uma exigência, não pode pirar. Não, alto lá, né, tá tudo meio de cabeça para baixo. Então, a gente permitir também que esses sentimentos venham, mas que a gente também tenha os recursos, né, para conseguir administrar, lidar melhor, e, enfim, e seguir a vida, né, nessa nossa... Porque, na verdade, eu estou aqui falando, né, realmente, à medida que a sua fala foi me inspirando, porque a ideia da gente não pirar evoca um controle sobre essas emoções, né, também. E a verdade é que a gente não tem controle sobre nada, né, assim, né, justamente trabalhar a aceitação da nossa falta de controle enquanto condição humana, né, da nossa existência, que às vezes permite que a gente esteja nesse mundo de uma forma, enfim, mais equilibrada, que consiga levar a vida de uma forma mais equilibrada, né? Então, enquanto eu te ouvia, eu só fiquei pensando nessa nossa frase, né, do título da conversa, né, respira e não pira, mas respirar é sim preciso. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, aí eu acho que vale a gente, de repente, fazer um trio de questão, né, só para a professora conseguir comentar ainda em tempo, e depois a gente vê se dá tempo para fazer mais, se vai ter interesse da galera que está aqui. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa ideia de democratização dessas práticas, né, meditativas e da yoga, porque você chegou a mencionar até, né, que aqui, pelo menos no Brasil, acabam sendo práticas mais, não voltadas, né, mas praticadas mesmo pela elite. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais. Você conhece alguma experiência de democratização dessas práticas, de seus efeitos, assim, por que seria bacana a gente pensar um pouquinho sobre isso? Então, se você puder comentar algo nesse sentido, eu adoraria. E aí, queria deixar aqui o microfone aberto para quem mais quiser colocar questões. Eu acho que o professor Rodrigo até, né, Rodrigo tinha comentado com a gente que tinha uma questão, a Natália levantou a mãozinha, então, vai lá, Nath, depois a gente dá continuidade.
Oi, eu sou a Natália. Eu ia fazer só alguns comentários. Tem um grupo do IFRJ também, do Maracanã, que faz algo parecido, né, com o Respira IFRJ, né? Se chama Convida para a Consciência. E aí tem a professora Fabrícia e algumas outras que fazem oficinas com técnicas de relaxamento para servidores e para alunos, e que estava rolando, eu participei algumas vezes, era toda quarta-feira, e aí tirava 20 minutinhos do final do dia para ensinar técnicas de relaxamento, de respiração, para poder ajudar nesse momento, né, de saber como tirar um tempo para respirar mesmo e se tranquilizar um pouco, e acho isso muito legal, e tô aqui falando até também meio que como uma dica, né, para quem tem interesse nesse assunto e quer participar, que elas estavam ainda estava aberto, né, a inscrição para participar e tudo mais, e é bem interessante. E ia comentar também que, falando sobre isso da yoga ser muito elitista, né, e em pessoas que tentam democratizar, eu lembrei que eu sigo um Instagram que é de uma menina que dá aula de yoga, né, só que ela é de Caxias, eu acho, e aí ela traz para a periferia. E aí ela inventa um termo que é Sarra Yoga, que é misturar o funk com a yoga. Tipo, é uma ideia assim, meio estranha quando você pensa na yoga tradicional, daquela das posturas e respiração, meditação, não sei o quê, mas que ela tenta trazer para um contexto das pessoas que têm como cultura, mas o funk está mais relacionado com isso, e tenta trazer ideias da yoga, né, para uma coisa que as pessoas conhecem, e aí acaba divulgando, né, aumentando essa linha de pessoas que seguem a yoga, né. Acho muito interessante essas ideias, se chama yoga marginal. Bem interessante também. E eu ia comentar sobre o termo do macaco, de pular em galho em galho. Eu sou muito assim, o tempo todo eu tô fazendo uma coisa e aí eu já tô pensando em outra, e aí eu me perco, né, no que eu tava fazendo antes. Tipo, parece que as coisas acabam perdendo a qualidade também, né, quando você não tá 100% ali, né, você fica pensando mas amanhã eu tenho que fazer isso e isso, e você acaba tendo mais dificuldade para aproveitar aquele momento, né? Que às vezes não é nem que você esteja, sei lá, não curtindo aquele momento, mas a cabeça continua ansiosa, pensando depois, e às vezes não é nem necessariamente com algo depois, mas às vezes sei lá, um pensamento leva a outro, que leva a outro, e às vezes você está pensando numa coisa nada a ver. E, enfim, às vezes eu tenho esse problema. Eu já tentei fazer técnicas de meditação guiada, né? E às vezes eu me pegava muito nessa de não conseguir me concentrar só no estar ali, né? Eu acho que nesse período de isolamento eu tenho tentado seguir um pouco fazer meditação em casa e tal. E essa era a minha maior dificuldade, o estar ali, porque de um pensamento eu levo para outro, e aí eu já não estou mais ali. Enfim, é uma dificuldade minha que eu tenho tentado trabalhar justamente na meditação também, para ver se ajuda a ficar e aproveitar o agora, sabe? Enfim, é isso. Acho que eu falei muito. Que ótimo, Nath. Muito bom você divulgar também o projeto que existe, né, lá no campus de Rio de Janeiro. É muito importante a gente saber desses projetos, né, no nosso instituto. E a professora Flávia já fez o convite, né, para o Respira IFRJ, que também está aberto a estudantes e professores e técnicos de outros campos. Então, é muito legal a gente saber dessas parcerias. E saiba, Nath, que não é só você, não, tá? Que tem essa dificuldade de
focar no aqui e agora, né, e se desvincular dessa poluição mental, como a professora vinha falando. Eu vou dar a palavra agora, então, ao Arthur, e, de repente, a professora Flávia faz alguns comentários, assim, sobre o que ouviu, e a gente segue. Então, primeiramente, eu queria agradecer pela sua presença aqui na nossa roda de conversa, que eu também gostei muito do assunto abordado. E também retomando um pouco o que a Natália disse, eu, no caso, até eu, como acho que todo mundo aqui, que se tivesse uma opção de superpoder de dividir em 10 pessoas para poder focar em uma só, porque a quantidade de pensamento que a gente fica na cabeça é muito difícil caber em uma pessoa só, porque aí eu estou aqui sentado, mas pode ser que na minha cabeça já está no que eu tenho que fazer de ATNP na segunda-feira. Então, complicado. Eu anotei algumas coisinhas que você falou sobre os 4 pontos fundamentais. Eles, no caso, eles são, ele acontece num ciclo, você vai atingindo cada um de uma vez só, ou você consegue atingir eles todos de uma vez só, e quando a gente também atinge esses 4 pontos, o que teria alguma coisa além, ou simplesmente seria o grau máximo que a gente poderia chegar? Muito bom, Arthur, obrigada. Professora Flávia, com você. Tá, então, começar aqui pela Juliana. Ju, é isso que eu estava falando aqui. Realmente a yoga, ela é muito, né, por muito tempo fica, né, nessa coisa das elites. Eu acho que também, claro, né, é um saber, né, aquilo de novo, saber é poder, né, quando você abre um saber desse, né, e você faz com que as pessoas tenham mais consciência, elas conhecem a controlar suas emoções, entender, né, o que está sentindo, né, isso pode causar uma certa revolução, né. Não é à toa que, assim, meditação, você tem escolas particulares caríssimas, técnicas meditativas, né? Agora, isso chegar no público que precisa, né? Porque também começar, por exemplo, meditar não preciso estar num lugar todo fechado para meditar, né? Se eu for procurar um lugar propício, certo, eu nunca vou meditar, silencioso, então você vai se adaptando, né? A gente começa a botar obstáculos também, né? Até eu falei um pouquinho aqui dos termos em sânscrito, mas são coisas que são, sabe, não precisa saber sânscrito para fazer yoga ou nada disso, né? Então, acho que essa democratização é fundamental, porque é uma ferramenta, né? Algo que a gente necessita para a nossa saúde, e ampliar isso para as pessoas terem essa, né, começar a se conhecer, começar a conhecer o seu corpo, né? Acho muito importante. E a Natália já colocou ali um projeto, né, bem legal, esse eu não conhecia. Conheço um que assim, que leva a yoga para Yoga na Maré, que é um projeto bem legal, tá? E tem um outro projeto que eu conheço também, que eles fazem aulas de yoga para moradores de rua, ali na Praça Paris, na Glória. E sempre vão revezando professores também, muito legal o projeto, né? Então, acho que é isso, a gente tem que levar, sim, todo saber que está muito fechado, porque tem muito poder, por que estão fechando esse saber, né? Para a gente ficar refém dessa mente, a gente, quando está refém da mente, as coisas que vêm de fora, a gente fica muito mais vulnerável aos comandos que vêm de fora, né? A gente está confuso, então a gente acaba aceitando os comandos, né? Então, eu acho que é por aí, né? A importância de democratizar e desmistificar, por exemplo, que meditar, eu tenho que ficar igual um monge lá no Tibete. Não preciso ficar igual um monge no Tibete, né? Senão ninguém medita aqui. E aí eu acho que a Natália, assim, mas adorei os comentários, e eu acho que é o que você falou também, né, Juliana? Todo mundo, mente macaca de todo mundo. Eu estava vendo aqui, por exemplo, sabe, as redes sociais parecem muito a nossa mente. A gente vai com um monte de aba ali, aí clica aqui, clica lá, não sei o quê. A nossa mente é isso, né? Está aqui, está lá, mas o que eu vou fazer? E você começa a perceber, porque quando a gente medita, muitas vezes a mente ela vai começar a falar. Você deixa ela falar. Ignora. Uma das fases da meditação, se ela continuar falando, deixa. Você não tem que ficar quieto, não tem que se cobrar também. Uma hora, ou você vai focar, geralmente a gente vai ter algum foco, ou a respiração, ou vai ser num mantra, ou num chakra, uma parte do corpo, né, no caso, ou sempre tem várias técnicas. E não tem que se cobrar, deixa ela falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu comecei a tentar fazer isso, que eu senti a mente falando. Eu lá atrás, eu sempre fumei muito cigarro, eu resolvi parar. Aí você começa a sentir. Quando eu comecei a resolver parar, aí vem a mente, você
você não vai mesmo, não? Depois do café? Mas nem um cigarrinho. Aí você fica, não vou. Mas tem certeza? Você acabou de almoçar. É impressionante. É impressionante. Fica ali. Ela quer o quê? Porque ela está acostumada com os hábitos, que é essa questão da segurança que ela tem. Né? Ela não quer se mover de onde ela está. Então, você tem que fazer você tem que ficar brigando com ela. Brigando, na verdade, ignorando, né? O que eu fazia é ignorar. Mas é um processo difícil. Então, assim, meditar, porque muitas vezes meditar é não pensar em nada. Não é isso. Claro que a gente quer chegar numa limpeza da mente, mas se vier, deixa vir, só não fica dialogando, né? Não fica dialogando, e uma hora com a respiração você vê que você começa a ignorar, ela vai apaziguando, né? Então, é isso, acho que todo mundo tem essa questão da mente estar ali girando em torno, né, de vários assuntos ao mesmo tempo e sofrendo com coisas imaginárias, né? E o Arthur tinha perguntado da questão desse ciclo, né? O que acontece? Esse aí eles falam que são 4 passos, né? E assim, o Dharma, né, que são esses preceitos éticos, como você conduz as suas ações, né? Ele está na base de todos esses preceitos, né? Mas, assim, a busca pelos prazeres e pela segurança são as primeiras fases, né? Que a gente tem, que é, né, até assim, a segurança eles têm, até em princípio, por questões de sobrevivência. Então, eles querem se sentir seguro em algum lugar, em algum abrigo. Mas a questão é que a gente não consegue sair dessas 2 fases, então a gente fica só girando nelas, nesse ciclo vicioso. Muitas vezes os preceitos éticos eles são esquecidos, então a gente age por agir, né? E muitas vezes depois se arrepende, né? E aí fica desculpa. E assim, a libertação, né, que é a moksha, segundo eles, você atinge através desse processo de meditação, de vários processos que você vai conseguindo alcançar para fazer, porque é uma libertação mental desses sentimentos de frustração, de tristeza, né? E aí a libertação até às vezes um paradoxo, porque a gente pensa assim, é um vazio, porque no final das contas tudo para eles é o vazio. A gente se sente mal, a mente está mal porque a gente fica com a questão do vazio, mas se a gente consegue se conectar com o vazio de forma a entender que o vazio é o que é tudo no final das contas, né? Por exemplo, quando a gente, né, você esvaziar a mente é fundamental para você continuar a pensar. Quando a gente faz, por exemplo, posturas no yoga, né, os asanas, que a gente está tentando preencher espaços vazios, né? Quando a gente está tentando alongar a coluna, está tentando ganhar espaço nela, né? Descomprimir aquela coluna que está ali, né? A coluna vertebral, por exemplo, ela é fundamental quando você está fazendo asana, né? Onde você está mexendo ali com todo o seu campo energético. E a cada momento que você faz mais um asana, você ganha mais espaço vazio, né? Mais espaço para você se ampliar. Então, é interessante, mas o processo de libertação seria essa prática, junto com o Dharma, para a gente poder se libertar justamente desse aprisionamento mental, de ficar ali no jogo da mente. Eu que controlo a mente, não pode ser ela que me controla. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, Flávia, muito bom te ouvir. A gente está chegando no teto da nossa roda de conversa, mas eu acho que, pedindo, né, a permissão da Flávia, se a gente puder fazer uma outra rodada, caso tenha, né, mais colegas, né, professores e estudantes interessados. Vi agora que a Mariana e o Rodrigo levantaram a mão. Aí eu acho que foram os 2 ao mesmo tempo, não sei para quem eu dou a palavra primeiro. Mas eu tinha visto que o Rodrigo tinha levantado antes, tudo bem, Mari? Então, eu dou a palavra ao Rodrigo e você em seguida. E aí, por favor, enquanto eles estão falando, se algum outro estudante quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha que a gente fecha aqui o nosso debate. Obrigada. Olá, professora Flávia. Boa tarde. Tá me ouvindo? Aí, eu queria fazer uma pergunta simples, assim, por exemplo, nossa filosofia é toda segmentada, né? Filosofia ocidental,
mente-corpo, sujeito-objeto, né? Toda segmentada. E você falou aí em conexão, né? Conexão com o todo, conexão com a natureza, e etc. E também nós falamos hoje em dia de hiperconectividade da atenção. Eu gostaria que você diferenciasse qual seria esse tipo de conexão que você se referiu, né, com o todo, o que diferenciaria isso da hiperconectividade que nós hoje estamos passando com essa coisa da atenção, das mídias, celular, computador. Gostaria que você falou já um pouco sobre isso, mas fiquei curioso e queria saber mais. E outra coisa também é em relação ao corpo, né? A gente pensa em meditação, pensa em repouso, né? E hoje em dia, né, hoje no isolamento que nós estamos passando, fala-se em privação do movimento, que você fica muito tempo em casa, sedentário. O que seria a diferença desse repouso da meditação para o repouso que nós estamos sofrendo hoje em dia e em relação à conectividade? O que diferencia a conectividade com o todo dessa hiperatenção que nós estamos sujeitos hoje em dia? Uma é desdobramento da outra, aí você pode responder junto, ou como você achar melhor. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Será que a gente pode seguir só para a questão da Mariana e você tenta fazer comentários gerais? Obrigada. Primeiro, muito obrigada, Flávia, pela sua fala, adorei, fiz várias anotações e acho muito interessante a gente pensar mesmo sobre essa temática. E eu queria fazer uma pergunta muito simples, queria saber o que é meditar, porque para a gente falar dos benefícios da meditação, acho que é importante primeiro a gente saber o que é meditar, né? Você já falou aqui, já falou sobre a meditação, sobre a importância, e até mesmo disse que a gente não precisa de um lugar especial, né? A gente não precisa de nada muito em especial, de um momento especial para meditar. Às vezes a gente romantiza também muito, né? E pensa, né? Aquela pessoa que medita, uma pessoa muito zen, uma pessoa, né? Um monge. Mas, então, pensar assim, numa pessoa leiga, uma pessoa que nunca meditou na vida, que, sim, nunca entrou em contato com essas questões da yoga, da respiração, com esse assunto, como que essa pessoa que é leiga, como é que ela pode meditar? Essa é a minha pergunta. Obrigada, Mariana. Queria lembrar só o Rodrigo para desligar o microfone também. E, estudantes, se ninguém levantou a mãozinha, acho que o professor Sérgio tem um comentário, e aí a gente passa, então, para os comentários finais da professora Flávia. Boa tarde, gente. O Sérgio vai falar. Flávia, obrigado. A fala foi, assim, muito cativante, né? E como a Mariana falou, a gente fica pensando aqui uma série de questões que vão se associando ao que você comentou. E aí, de certa forma, quando a gente começou a discutir a live, hoje estava pensando aqui, fiquei com uma questão que eu sequer consegui formular. E acho que você um pouco já respondeu, mas eu queria ouvir um pouquinho, porque eu acho que a minha cabeça se organizou melhor depois da sua fala, né? Porque essas dicotomias que o Rodrigo falou, e também acho que se junta um pouco com o que a Mariana perguntou sobre meditar, né, nos levaram a pensar, né, na nossa tradição ocidental, essa separação, né, e o corpo sempre foi nessa hierarquia, né, de razão e corpo, o corpo sempre esteve abaixo, né, e a gente pode pensar toda uma série de questões que são colocadas a partir dessa ideia. E aí, pelo que você falou, quando você fez, inclusive, a distinção entre mente e consciência, eu entendi, então, né, que nesse tipo de percepção, né, que a yoga traz, o corpo nessa junção com a mente também é um produtor de conhecimento, né, nessa junção, né, eu agora consigo formular melhor, porque antes eu tinha separado, né, a minha pergunta seria, o corpo poderia ser produtor de conhecimento dessa perspectiva que você apresenta? Se eu me entendi, eu acho que na junção, né, que você falou de consciência, isso é possível, né, e queria que você falasse um pouquinho mais, né, dessa percepção, né, do corpo junto com a mente, né, poder ter essa potência de produzir também conhecimento, não só o autoconhecimento, mas também conhecimento sobre o mundo que nos cerca, que eu achei extremamente interessante
né, essa questão. E agradecer mais uma vez aí a sua presença e disponibilidade para conversar com a gente hoje. Obrigada, Sérgio. Professora Flávia, por favor. Bem, vamos lá, vou tentar aqui, vamos voltar aqui. O Rodrigo falou você falou da interconectividade, no caso, seria essa questão das redes sociais, seria relativa às redes, hiperconexão. É uma hiperconexão que às vezes traz uma hipoconexão, né, com o resto do outro mundo, né? Porque se a gente só fica aqui, a gente está conectado, mas está conectado mentalmente, muitas vezes, e o de fora fica... ele vai sumindo. Eu acho que pode ser um prato cheio, a gente tem que saber dosar. Claro que ela é importante, a gente está aqui agora, se não fosse ela, né, como é que a gente estaria se conectando? Mas a gente tem que saber dosar essa questão de estar sempre aqui, porque senão acho que a gente entra dessa casulo e a gente não sai mais, né? E muito desses nossos problemas hoje é esse excesso de conectividade, de abas que a gente abre, de conhecimentos, né, que vão travando. Vai virando lixo ali, né? Nossa mente vai virando uma lixeira, né? Aí você falou também da questão do sedentarismo, né, e do repouso. O repouso, né? Qual seria a diferença para uma meditação? Eu vou pensar aqui, que de repente já responde um pouco da Mariana, porque assim, o meditar, se a gente for pensar a meditação, né, ela é diferente de repouso. Por exemplo, na prática física, né, do yoga, a gente tem lá o final dela, é o Shavasana, que é a postura do morto, que é a postura de relaxamento. Relaxamento é uma coisa, a meditação é outra. Né? O relaxamento pode te levar ao sono, a meditação é um estado de vigília que você está. Você está ali, em estado de vigília, concentrado no foco, né? Ou pode ser a respiração, ou pode ser um mantra, ou pode ser os sons, sons internos, sons externos, enfim. Então, a meditação, porque muitas vezes a gente acha que é isso, não é relaxar. Eu falo com meus alunos, não é relaxar. Pelo contrário. E aí, nisso, eu acho que, respondendo um pouco da Mariana, assim, a meditação também não necessariamente tem que ser sentado. Tem gente que medita andando, né? Às vezes, a pessoa está num processo, quando ela está focada num processo meditativo, quando está tocando, quando está fazendo algo, né? Porque aí a gente pode entrar, nem vou entrar nessa questão que é do samadhi, enfim, mas o processo que você está, às vezes, de criação, você está num processo meditativo, né? Por exemplo, a gente vê, assim, data, por exemplo, de civilizações antigas, né, que poderiam ter o nome meditação, mas uma das formas mais antigas de meditar era em volta do fogo, ficar olhando o fogo, né, ficar ali, tem meditações que você fica num foco olhando, você não fecha o olho. Então, até é uma técnica muito boa, às vezes você não está conseguindo focar em nada, acende uma vela e fica olhando para a vela, um tempo olhando para aquela chama. Aquilo vai te ajudar, né? Então, dentro da meditação, a gente tem várias técnicas, né? Tem a Vipassana, que você vai ficar 7 dias sem falar, em uma hora você vai sentindo. Eu lembro só de um professor meu de yoga que ficou lá 7 dias meditando, você não fala com ninguém, nem gesto, nada. Ele falou que uma hora a mente estava assim, sai daqui, vamos pegar pizza, tá fazendo o que aqui? Eu quero cerveja. Aí que você conversa com o Vitor, vai vendo. Porque aí ela vai se destacando, ela vai ficando revoltada. O que está fazendo parado? Né? Então, tem várias técnicas, né? Por exemplo, a meditação laica é uma técnica que a professora Cláudia desenvolveu para a escola, né? Então, são 15 minutos que a gente faz com as turmas, né? Para poder, então, fazer com que a gente tenha mais foco, fique mais tranquilo, né? Em sentido, assim, a meditação, ela tem várias definições, até é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil, não. A gente for pensar, porque assim, você tem o mindfulness, né? Que então é a atenção plena. A meditação traz a atenção plena? Traz. Mas será que ela é isso? Só isso? Não. Né? Você vai ter várias divergências acerca disso, né? É igual a filosofia, não tem jeito. Por exemplo, ontem eu estava lendo o livro do Osho. O Osho fala uma coisa muito interessante. A meditação não é nem foco, ele fala foco é das ciências, que tem que focar, e foco, ele cansa a gente, cansa a cabeça, você tem que ficar ali focando, você vai entrando no objeto, e também não é a contemplação da filosofia. A meditação está entre o foco e a contemplação.
É experienciar o nada. O que é experienciar o nada? Faz nada. Agora, fazer nada é difícil. Você ficar ali, parar, ouvir. É uma das coisas mais difíceis que tem. Você até brinca que pratica o nadismo. Ninguém pratica nadismo nenhum. Quem dera se praticasse. Estaríamos muito melhor, né? Então, a definição também do que é meditar é complicada. Ela é complexa, né? Cada linha vai ter lá uma definição, né? Vai chegar no samadhi. Tem uns que vão falar, tem uns que não, você só focar já pode. Então, você tem várias técnicas, várias teorias, né? Agora, é claro que o processo de meditar, ele vai te ajudar a ser uma pessoa mais focada, a tentar, né, olhar mais para o objeto de forma, né, mais focada, você vai conseguir entender mais as suas emoções, ela vai ajudar nisso tudo, né? A falar, se expressar melhor, né? Então, isso acontece, né? Ela ajuda nisso tudo, ela tem 1001 vantagens quando você medita, você vai sentindo. E no início é muito difícil, porque ficar sentado, às vezes, 5 minutos, se vocês conseguirem 5 minutos ficar sentados e só ouvir, não, pode fazer isso. Ficar só sentindo a sua respiração. Porque o que acontece? A respiração, a gente muitas vezes só respira aqui, tá? Se vocês começarem a sentir isso, quando você está muito nervoso, então, essa parte aqui de cima do peito, a gente respira mais forte, fica ofegante. Você sentiu isso? Começa a tentar fazer uma respiração mais profunda. Principalmente, soltar o ar de forma mais devagar, né? Isso vai te acalmando. Então, por exemplo, você inspira em 4 tempos e solta o ar devagar em 8 tempos. Vai fazendo esses ciclos. Você vai sentir que você vai acalmando a respiração e vai acalmando a sua mente. Né? Então, assim, a respiração acho que é a coisa mais básica para a gente começar. Sentir, né? A gente só respira aqui em cima, geralmente, a respiração, a gente usa 30% do nosso pulmão só ao respirar aqui, né? Sendo que a gente tem a respiração abdominal ainda e a intercostal, que a gente acaba não usando. Então, o yoga ele ensina isso para a gente, vai ensinando essas técnicas, né? Tanto que a respiração é um nível muito mais alto do que a parte dos asanas, porque são os pranayamas, né? É o 4º nível dos 8 passos do yoga, né? Então, você tem várias técnicas respiratórias. Não sei se eu respondi, né? Vocês podem, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês. Vocês podem reparar uma coisa. Geralmente, a gente está respirando ou com a narina direita ou com a esquerda, nunca pelas duas ao mesmo tempo. Tá? Nesse momento, como eu estou falando, acho que eu estou com a direita. E aí, o que acontece? Tem dois, assim, quando você está respirando, a narina direita, ela é uma narina que vai te acordar. Quando você tem que fazer uma reunião, tem que focar na narina direita, fecha a narina esquerda e fica respirando por ela um tempo. Se você quer relaxar, se você quer ficar mais tranquilo, contrário, narina esquerda. Tá? Então, segura. Uma hora você até sente onde você está respirando, você está meditando, você consegue inverter sem até botar o dedo na narina. Tá? Então, por exemplo, eu acordei cansada, senti que eu estou respirando pela narina esquerda, eu tento inverter e levar lá para a direita. Isso vai me dar mais ânimo para quando eu acordar. Tá? Que bom. Eu sempre achei que fosse início. Pois é. Vivendo e aprendendo, que a gente respira, né, e nem percebe, né, o que a gente está fazendo nesse movimento, né? E aí, sim, a pergunta do Sérgio foi em cima da questão, né, da produção do corpo, não foi isso, Sérgio? Já me perdi aqui, a mente já pulou já. Isso, do corpo, né? como produtor de saber. O corpo, a gente acaba não ouvindo o corpo, né? A gente está numa sociedade que a gente não ouve o corpo, né? A educação escolar, ela faz com que a gente ouça menos ainda. Ou, por exemplo, a educação física é uma matéria que muitas vezes é deixada de lado, né? A gente acha que não precisa uma educação física, precisa de uma educação corpórea, né? A educação corporal ela é necessária, porque o corpo ele vai emitir conhecimentos para a gente sobre como ele está, né? E também o corpo, você pensando o todo, né? Para você pensar o todo, você tem que começar a pensar o seu corpo também, né? Então, como é que eu posso te dizer? Assim, a gente pode até pensar, não precisa nem sair da filosofia ocidental
para pensar essa questão do corpo, né, ligada à razão. A gente pode ir a Nietzsche mesmo, né, que o Nietzsche ele vai falar que a grande razão ela é o corpo, né? A pequena razão, a gente fica lidando com a pequena razão, mas a grande razão é o corpo. Então, quando a gente tem essa conexão com o corpo, a gente começa a ter outras formas de se expressar, né? E a gente tendo outras formas de se expressar, de entender a nós mesmos, acho que a gente começa a compreender o mundo e a compreender os saberes de outros. Quer ver uma coisa que é super interessante, eu não sei muito não, tá? Estava até pesquisando sobre isso, mas que a gente estava com um grupo de estudos sobre meditação, que a gente está se formando para poder formar professores, né, com a Cláudia. E tem um professor lá que é neurocientista, que trabalha com isso, Tiago Arruda. Trabalha com meditação e neurociência, yoga. E hoje em dia está comprovado que assim, a pessoa que medita e você começa a ter um conhecimento que a gente chama de interocepção. Então, conhecimento que o atleta muitas vezes tem, e o meditador tem também. O que é interocepção? Eles falam, a percepção é das coisas externas. A interocepção é uma percepção interna que você tem no seu corpo, né? Ter essa percepção interna. Alcançar. Você pode... Tem pessoas que, às vezes, sabem perfeitamente qual órgão que está sentindo, que está doendo. Eu tenho uma amiga minha que o cara falou que eu estava com dor no fígado. Não é, eu tenho certeza que não é o fígado, que é em tal lugar. E ela estava certa, porque ela consegue ter esse acesso. Ela consegue perceber que não é. É uma coisa que você, por exemplo, hoje você está estudando isso, que a meditação ela traz uma interocepção, né? Que aí, de novo, essa conexão com o corpo. E agora, quais tipos de saberes que a gente vai produzir com isso? Eu ainda estou descobrindo, inclusive, quando eu comecei a pensar o corpo, uma das coisas que eu quero, assim, uma hora eu vou conseguir, é levar para salas de aula, juntar filosofia e corpo. Tá? Não sei, eu acho que eles estão começando a fazer pela yoga, pela meditação, mas eu quero muito fazer isso. Né? Quem sabe, né? Daqui a alguns anos eu estou conseguindo, né? Mas aí eu acho que esses saberes também, que são saberes muitas vezes artísticos, né, que a gente acaba deixando de lado, né, que a gente está sempre... É outro saber também que a gente exclui, né, que é um saber contemplativo, né, e aí por isso agora na pandemia, tu vê, as pessoas estavam o quê? Procurando arte e esporte, né, que é o saber contemplativo, o esporte um saber do corpo, né, uma educação corpórea. Eu estou impressionada agora que eu estou dando aulas online, como assim, a minha primeira experiência de aula com o corpo está sendo agora, né? E como é difícil, a gente acha às vezes que é uma coisa tão fácil, assim, você fala, a pessoa levanta o braço reto, a pessoa está toda torta, assim. É impressionante isso aí, mas é sério, porque não tem essa consciência, não tem a consciência do corpo. Então, às vezes, é uma coisa que você acha que é super simples, você vai sentindo que não, que a pessoa tem uma dificuldade imensa. E quando você consegue fazer aquilo, conquistar aquilo, é de uma felicidade, você fica tão feliz, nossa, consegui. Eu tenho uma aluna agora que ela estava com dificuldade, nunca imaginei, de segurar nos pés com as mãos. Gente, aí você vai sentindo, você vai vendo, né? E a gente vai deixando de lado. Às vezes, de repente, nem ela sabia essa dificuldade, na hora que ela fez o movimento que viu que no corpo não ia, né? Então, acho que é por aí, não sei se eu respondi vocês. Beleza, Sérgio. Flávia, o papo tá tão bom que a gente ultrapassou o nosso teto e apareceu mais uma perguntinha, não sei se você teria condição de responder, do Ian, nosso estudante, ele colocou ali no chat, que gostaria muito de saber como a gente poderia nos desapegar dessa contínua necessidade que a gente tem de comprar e adquirir objetos que logo não nos trarão, né, satisfação. Já que é nessa realidade que estamos inseridos, nessa ideia capitalista de sempre precisar de mais, como é que a gente pode, né, ou a gente deve excluir para não ser influenciado? Então, o Ian fez essa pergunta e eu queria muito comentar e incentivar, né, enfim, esse seu desejo de conectar a filosofia com o corpo, né? Sou entusiasta dessa ideia também. E queria comentar que isso já é algo que vem sendo desenvolvido, não sei se você tem proximidade, mas por algumas intelectuais negras, assim, a Bell Hooks, nos Estados Unidos, a Giovanna Xavier, da Faculdade de Educação aqui da UFRJ, uma professora que sempre começa as aulas
por uma mini prática assim, de yoga, de conscientização corporal, e que é uma coisa muito interessante para a gente pensar essas rupturas, né, filosóficas, acadêmicas, intelectuais, enfim, e que envolve também a democratização do acesso a esses saberes todos, né, não só acadêmicos, mas esses saberes amplos. Então, para a gente fechar a nossa roda de conversa, a professora comenta a questão do Ian. Muito obrigada. Vou ler aqui de novo, que está aqui no chat. Não, gostaria de saber. Desapegar, né, dessa necessidade de compras. Eu adorei essa pergunta, Ian, porque eu agora estudo yoga, mas eu sou deleuziana, nietzschiana. Eu estudei o desejo por muito tempo, né? O meu doutorado é em cima da questão do desejo. E dentro disso, eu acho o seguinte, acho que a meditação vai ajudar a gente a desapegar. Eu acho que assim, a questão é também a gente, eu tenho que acabar com o meu desejo, mas entender quais processos, quais são os desejos que valem a pena eu seguir, né? Que tipo de desejo realmente vai me efetivar num plano existencial, ou é um desejo fugaz que eu vou só lá, né? Eu estou sendo levado, conduzido por coisas exteriores que, na verdade, não vão me acrescentar em nada. Acho que a gente começar a avaliar isso. Que tipo de desejo eu quero para mim? Né? Que quereres são esses? Né? Porque se a gente, o capitalismo ele faz com que os desejos fiquem esvaziados de uma existência, né? De um plano existencial. A gente joga os nossos desejos, nossas expectativas todas em cima de objetos, né? E aí isso frustra também, porque é um desejo vazio, completamente vazio, não é nada te leva a lugar nenhum. Depois, para que eu quero aquilo? Então, acho que esses processos de autoconhecimento, de você, então, de introspecção, para você entender os seus sentimentos e ter ganhar essa, como é que a gente fala, consciência emocional, vai fazer com que a gente processe quais são nossos desejos legítimos, né? E quais não, que são coisas que são influenciáveis e que a gente está sendo levado, né? E aí, nisso, acho que entra a questão do Dharma, né? Qual o desejo que está ligado ao Dharma, né? Que é essa questão ética, que vai realmente me complementar, que vai também levar para o outro alguma coisa, né? E não só é meu, porque eu tenho apego, eu tenho que ter esse celular, senão eu sou ninguém. Né? Então, acho que é um pouco disso, a gente tentar. É difícil, né? Porque o mercado está investindo a todo momento, né? Tentando, o desejo, ele vai, né? Eu quero, né? É muito difícil, não é uma coisa fácil, não. Eu acho até, pelo menos na minha parte, da pandemia, uma das coisas, para mim, que foi tranquila, é que eu quase não consumia produto, roupa eu não comprei nenhuma. Né? E eu vejo muitas pessoas também que acabaram não consumindo tanto como consumiriam em anos, né, normais, né? Normais. Mas eu acho que é por aí. Adorei essa pergunta, que eu acho que é isso. A gente não é também que eu vou virar um monge budista, mas eu entender, né, quais são as brigas que valem a pena, quais são os desejos que realmente valem a pena eu estar brigando por eles, para não me desgastar com coisas à toa, né? Acho que é isso. Professora Flávia, muito obrigada. Projetei aqui a nossa logo, né, do nosso projeto de extensão para a gente finalizar essa conversa maravilhosa. Queria agradecer muitíssimo sua presença, né, e festejar, na verdade, né, esse projeto no IFRJ, saber que existem outros, no próprio campus, né, do Rio de Janeiro também tem um dedicado a gente pensar essa questão do corpo, da respiração e da meditação laica, né, nos espaços educativos. Então, só tenho que agradecer realmente a sua presença, a sua contribuição e deixar aberto aqui para as despedidas finais e também palavras finais para a gente concluir a nossa roda de conversa. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço vocês o convite. Foi muito boa a roda de conversa com vocês. E mais uma vez, quem quiser se inscrever lá, acompanhar a gente, nosso trabalho, estamos indo devagar, aos poucos, mas está sendo muito, muito gratificante, né? Assim, a gente vai sentindo a melhora das pessoas. Quem está procurando são pessoas que estão precisando muito.
Isso é muito legal. Espero que a gente consiga expandir esse processo. Muito bom. Obrigada, professora. Eu vou interromper